No Cerebrando de hoje nós temos cães, gatos e companhia. Eu estou aqui na companhia justamente do Alex Adeodato, médico veterinário, especialista em neurologia de animais de estimação. É isso, Alex? Exatamente. Quer dizer que cães, gatos e tudo mais têm problemas neurológicos como qualquer pessoa? Tendo cérebro, tendo medula espinhal e nervos periféricos, os problemas são semelhantes. Exato. Quais são os problemas mais comuns, então, em cachorros, por exemplo? O que a gente mais vê são crises convulsivas, são animais epiléticos ou outras causas de crises convulsivas, animais com alterações medulares, hérnia de disco é uma coisa super comum em algumas raças, o Dachshund, o Beagle. Então você tem doenças que são super específicas ligadas a raças. Isso porque tem raças que são super endocruzadas, né? Exatamente. Quer dizer, eles ficam com uma herança genética já problemática. Selecionando o problema, né? Exatamente. E acidente vascular também acontece? Não é tão comum? Acontece, é mais raro. Você tem algumas raças também. Os gatos têm muito acidente vascular, muito. Tem muito mais do que os cães. O York tem acidente vascular. O Schnauzer faz acidente vascular. O resto é mais difícil, é mais incomum. Então, todo dono de cães ou gatos deveria já fazer um levantamento, digamos, sobre as doenças mais prováveis daquela raça ter? Isso chega num infinito, né? Porque se você for olhar para a neurologia, você vai chegar num grupo de doenças enormes. Daí, se você for para endocrinologia, idem. Para dermatologia, a mesma coisa. Então, se você for pingar em cada área do conhecimento médico, você não compra ou não adota animal nenhum. Não, mas não, eu digo, não antes de você ter o cachorro, sim, né? sim. Mas uma vez que você já tem o cachorro, acho que é sempre bom a gente reconhecer que existe, da mesma maneira que existe predisposição genética em humanos, né? Você reconhecer fatores de risco ou reconhecer que tal raça, sobretudo quando é raça pura, né? Que mais predisposta. Que tem uma predisposição a tais doenças. Epilepsia, por exemplo, tem raças que são mais predispostas? Tem. É engraçado que o percentual de cães epiléticos é semelhante ao percentual de seres humanos epiléticos, que é 1 a 2%. O porquê dessa coisa parecida, ninguém sabe, mas bate igual. Você tem algumas raças que são o Golden, o Poodle, o próprio Beagle. Algumas raças são o pastor alemão, que a gente não vê mais com tanta frequência, mas são raças com mais predisposição. Eu acho muito interessante se comentar sobre isso, primeiro porque epilepsia em pessoas ainda tem um estigma danado, né? Ainda tem muita gente que não sabe o que é, não tem muita informação a respeito, tem medo a hora que vê a pessoa sofrendo a convulsão, né? Acho que tem gente até que acha que está sendo tomada pelo diabo. Ainda hoje, né? Ainda hoje, pois imagina. Então eu imagino que seja ainda mais comum você ter pessoas que não têm a menor ideia que cachorro também sofre de epilepsia, né? E assusta, né? É uma coisa que o cão tendo uma crise convulsiva é uma coisa que a primeira vez os proprietários chegam com muito medo, é alguma coisa que tem uma carga do que está acontecendo. Dá para você descrever para a gente, para as pessoas saberem reconhecer o dia que aconteceu? Da mesma forma, mas da mesma forma que o ser humano, você tem tipos de crise completamente diferentes. Então você pode ter uma crise onde o cão se debate inteiro, urina, defeca, fica tremendo. E tem outras crises que é simplesmente uma crise de ausência, onde o animal simplesmente... Que a gente hoje começa a aprender na neurociência que, na verdade, a gente chama de epilepsia, mas são duas doenças completamente diferentes, né? A crise epiléptica convulsiva, de fato, e isso que você estava falando, que são as crises de ausência, né? Onde uma é excesso de atividade, a outra, pelo contrário, é quando você tem um bloqueio na transmissão de informação, no contato naquela troca de informação entre tálamo e córtex, e a pessoa acaba ficando desligada, né? Então, só para a gente... Para ajudar quem não conhece muito sobre isso, a crise de ausência, então, no cachorro como no ser humano, você tem uma pessoa que fica, ou um animal... Então, é muito menos frequente e mais difícil de reconhecer, porque dificilmente as pessoas pegam, a não ser que você chegue num ponto de ter uma coisa mais visível, como uma narcolepsia, por exemplo, que também é raro, não é tão frequente, mas acontece. Então, você tem as crises... parciais, você tem as crises generalizadas, quer dizer, você pode ter uma gama de coisas aí.
O importante é que as pessoas percebam que se o animal está fazendo, de vez em quando, chega num estado, seja físico quanto comportamental alterado, e os gatos fazem muito isso. O gato, às vezes, em crise, sai correndo pela casa igual um louco, rodopiando igual um maluco. Isso pode ser manifestação de crise? Pode ser uma crise. Olha só. Não, mas é correr mesmo, tá? Não é correr de brincar, não. É correr alucinadamente. Isso pode ser uma crise convulsiva. Gato faz bastante isso. E em cachorros, quando é convulsiva, você vê mais dos tremores É o mais frequente. É como em seres humanos, se não tratar, vai se tornando cada vez mais difícil comum. De tratar, exatamente. Você cria uma memória cada vez mais de grave. Crise, isso. Ou seja, a recomendação para cães como para pessoas procure um neurologista e faça o tratamento, né, com anticonvulsivante. Perfeito. E quando eles têm um acidente vascular ou quando sofre algum problema na medula, todo o tratamento se faz com os cachorros como se faz com seres humanos? Sim. A gente tem algumas limitações ainda que partem... Nosso convidado... O nosso convidado especial, que no segundo bloco ele já vem. Tem algumas limitações de tempo, né? As pessoas ainda não entendem as especialidades veterinárias como entendem as especialidades humanas. Eu acho que tem um gap aí da medicina para a medicina veterinária, onde demora muito mais tempo para essa pessoa chegar com um cão no neurologista. Então, às vezes, você tem um tumor que você poderia retirar ou poderia curar, e quando chega numa situação que não tem mais muito que a gente possa fazer. A gente estava esquecendo dessa. Tumor no cérebro também muito frequente. Acontece em cachorros, né? E o diagnóstico antes de você ter por imagem é alteração no comportamento? Na verdade, não tinha, né? Sem uma tomografia, uma ressonância, você parte um pouco da raça, da idade, do comportamento, de um quadro progressivo, com algumas alterações subjetivas, mas que pode ser qualquer coisa. Pode ser uma atrofia cerebral, pode ser uma degeneração, pode ser um processo inflamatório. Você tem várias situações que vão causar o mesmo problema, porque na neurologia a gente fala de localização, né? A área que está alterada vai causar um sintoma. Pode ser qualquer coisa ali. Mas eu acho que é especialmente difícil no caso do seu paciente ser um cachorro, porque ele não fala, não te diz o que está sentindo, né? Mas eu imagino que o dono que conhece aquele animal, conhece o comportamento normal dele todos os dias, quando existe um tumor no cérebro, é claro que às vezes ele só se manifesta no comportamento quando já tem um tamanho bastante avançado, né? Eu acho que esse é um dos grandes limitadores que a gente tem. Como você demora muito mais tempo para realmente entender que aquele cão está alterado, porque os tumores costumam se manifestar em animais mais velhos, que em teoria já estão ficando mais senis, existe uma adaptação de, tá velhinho, quando na verdade tem alguma coisa acontecendo ali que não está sendo investigada. Talvez certamente no ser humano, você pega isso mais rápido. A própria pessoa começa a falar, não tô legal, começa a falar besteira. Eu acho que é mais fácil de você pegar isso. E você é especialista em neuroimagens de cachorro, quer dizer, hoje se tem a suspeita, você pode fazer a imagem para confirmar se tem de fato um tumor. Exatamente, ficou um pouquinho mais fácil. E confirmando, às vezes dá para operar? Às vezes dá para operar. Que bacana. Às vezes dá para operar. A estrutura da cabeça do cão, ela é bem difícil de operar, ela é bem mais difícil que um ser humano. Mas em situações onde você tem um tumor de fora, só comprimindo o cérebro, em tamanho pequeno, em áreas específicas, a gente consegue operar com sucesso. No gato, então, isso é bem legal. Que bacana. E já tem várias pessoas que optam por fazer a operação quando é viável? Tem. Cada vez mais. Isso deve ser uma transformação enorme na medicina veterinária, nos últimos tempos. Muito grande. Você vê isso acontecer da maneira como as pessoas... Mudou a maneira como as pessoas tratam os seus cachorros? Então, isso é meio ovo e a galinha. Porque
A gente tem... Há 20 anos atrás, você discutir neurologia, neurocirurgia em cães era uma coisa que estava começando, ainda não tinha chão. Você não tinha uma tomografia, uma ressonância, como é que você vai discutir, operar uma coluna, uma cabeça? Não dava como. Você só passou a conseguir fazer os exames na medida em que esses animais mudaram de status, né? O animal passa a ser considerado membro da família, não mais aquele cão que fica com a corrente amarrado no quintal, comendo o resto de comida. E aí ele ganha um outro status. Esse outro status permite ou faz com que esse responsável, esse dono, ele procure um médico, procure um tratamento, corra atrás, tenha um maior envolvimento emocional ali, consequentemente financeiro, que permite, por outro lado, a gente desenvolver esses exames de imagem. Eu agora estou curiosa. Já existe plano de saúde para cachorro? Existe fora do Brasil. No Brasil não, né? Ainda já tentaram fazer alguns. Veterinários com algum plano de fidelidade? Economicamente, eu não consigo entender como isso é viável, mas tem muita gente fazendo, tentando, buscando, tem um caminho aí. Mas acho bacana que, de qualquer forma, já existe esse reconhecimento de que é mais um indivíduo que precisa de tratamento, inclusive tratamento neurológico, como a gente, quando é o caso, né? Bacana. Então, não saia daí, daqui a pouquinho a gente já volta conversando mais ainda aqui com o Alex sobre cachorros, comportamento de cachorros e o nosso convidado muito especial, já no segundo bloco. Estamos de volta com esse Cerebrando sobre cães, gatos e outros bichos e o cérebro deles, né? Que eles fazem muito bem a gente, né? Sim, ter um animal de estimação faz um bem danado pra gente. Você é daqueles que recomenda as pessoas ter cachorro em casa? Eu tenho só um medo nisso. Porque quando você recomenda sem entender o que a pessoa vai fazer, qual é o ambiente que esse cão vai, às vezes você está levando um cão para um ambiente que vai ser horrível para ele e, consequentemente, para a família. Então, eu acho que tem que ser bem pensado. Às vezes tem gente que não nasceu para ter cão, nasceu para ter gato, que é um bicho mais independente. Claro. Mas sim. Mas o animal ter um animal de estimação, né? A gente tem aqui um segundo convidado muito especial para demonstrar justamente essa diferença que faz para o cérebro da gente. Olha, vem cá, rapaz, vem cá, rapaz. Oi, cachorrinho. Oi, cachorrinho. Pois eu tô aqui pagando mico em público, vocês veem como é que a gente muda, né? Até o tom de voz de falar com o cachorro, né, meu coração? Um cachorrinho bonitinho. Tem estudos bacanas já sobre o que acontece no cérebro da gente e no cérebro dos cachorros também, né? Quando a gente interage. Né? Eu estava lendo um agora, tem as mudanças enormes que acontecem no sistema de recompensa, né, que é a parte do cérebro que registra quando alguma coisa interessante acontece, alguma coisa positiva. E essa interação com o animal de estimação, ela é uma interação social estupidamente positiva, né, para os dois lados. Acho que você gera alegria, né? Antes de mais nada, você está falando de alegria, você está falando de muita coisa bacana que essa interação gera. Pois é. Os dois lados. Existem vários estudos mostrando que o nível de estresse de quem lida com um animal de estimação, claro, tem que gostar de ter o animal de estimação, senão o próprio animal de estimação vira mais um problema na sua vida, né? Vira mais um estresse. Mas tem inúmeros estudos já mostrando, né, que se você ter a oportunidade de interagir positivamente com o animal, é um prêmio enorme, né? Uma recompensa enorme para o seu cérebro e para o deles também, né? Você vê essa diferença no comportamento das pessoas que têm e que não têm animal de estimação? Na verdade, eu vejo basicamente as pessoas que têm. Você vê as que têm, né? Especialmente no meu consultório, porque para você buscar um especialista em neurologia, só entra no meu consultório quem tem um grau de afetividade extremamente alto com os animais. Quer dizer, eu realmente trabalho com os filhos, não com cachorros desses de
come resto de comida. São filhos mesmo. Exato. Então você vê que tem existe um grau de laço afetivo enorme, extremamente forte, né? Entre os proprietários e os seus cachorros. Eu acho que tem uma coisa bacana, às vezes passando do ponto até, mas aí a gente já entra em outra área, a gente entra em problemas complicados de comportamento da pessoa com o animal, mas na maior parte das vezes é muito legal. Eu acho que isso cada vez mais o cachorro e o gato e os outros animais entram dentro de casa como um membro da família que acaba sendo mais barato do que um filho. Mas e com uma entrega absoluta, né? Porque não tem cobrança. Então, ele está o tempo todo ali para você. Isso eu acho que é um dos grandes motivos que as pessoas pegam e essa relação é muito legal. Eu acho que eu já vi vários estudos falando de vários aspectos, né, dessa interação do dono com o seu animal de estimação. Tem esse lado desestressante, né, de você ter o animal que vem encostar em você, que vem te fazer carinho e no outro sentido também, né, você poder dar carinho. Mas acho que tem um aspecto também extremamente importante de você ser útil, né, você continuar sendo importante, necessário para a vida de alguém que é o seu animal de estimação. Você acha que isso é parte da diferença para as pessoas? Por que alguns gostam de cachorros, por que alguns gostam de gatos? Você vê alguma diferença, assim, como profissional que atende os dois tipos de pessoas? São muito diferentes. As pessoas que têm gatos são de um tipo, as pessoas que têm cachorro são de outro tipo, as pessoas que têm passarinhos são outro tipo. É muito diferente. O problema é quando a pessoa está com o bicho errado. Eu acho que o cara que tinha que ter um cachorro está com um gato, o cara que tinha que ter um gato tem um cachorro. Eu acho que isso aí... Você já disse para alguém? Alguém, dono de gato, você podia ter um cachorro, para um dono de cachorro, você podia ter um gato? Eu acho que é meio forte, né? Eu normalmente digo, quando a pessoa vai adotar um cão, fala assim, não adota não. Você trabalha de 7 da manhã às 11 da noite, não fica ninguém em casa, você vai ter um cão como? Não dá para ter, né? Depois que ele já tem, enfim, não tem muito jeito, tem que tentar melhorar a situação ali de alguma forma. O Wally tá ali grudado no dono dele. O Wally não é meu, o Wally é do nosso diretor aqui. Mas... Pois é. Agora, me diz uma coisa. Você acha que cachorro, gato... Vamos ficar nos cachorros. Você diria que eles têm consciência do que eles estão fazendo? Eles têm algum nível de consciência na tua Essa é uma visão? Pergunta bem difícil de responder, que eu acho que, até cientificamente, eu acho que é meio controverso. Mas... talvez a controvérsia seja quem já teve cachorro e quem não teve cachorro. Porque quem já teve cachorro, de alguma forma, não consegue não entender que exista algum nível de percepção deles, de envolvimento, até de manipulação deles. Exato, pois é, porque eu tenho cachorro e a gente começa dizendo que a gente educa o cachorro, a gente treina, né? E várias vezes eu vejo o que ela faz e não é a gente que está sendo treinado, muito pelo contrário, né? Às vezes a ponto à beira da franca manipulação mesmo, né? Então, eu acho que eles mostram alguns comportamentos que faz você se colocar no lugar deles. Pois é, essa é uma das partes gostosas, né, de ter um cachorro, essa necessidade de afeto, de carinho, que faz a gente se sentir querido, né? Isso é muito bom. É uma delícia, pois é. Te conheci agora, você já está aí, meu best friend. Isso aí. Muito bem. Muito joia. Pois é, como não ficar feliz, né, com um amigo desses, né? Eu acho que talvez tenha gente que não se permite, se coloca atrás de algum muro e fala, não quero nem tentar. Mas acho que mesmo esse lado, para algumas pessoas, eu acho que hoje ter um cachorro é até uma terapia contra a ansiedade, né? Porque muitas vezes esse não quero chegar perto, não quero que o cachorro encoste em mim, é um sinal de ansiedade, né? Eu acho que sim. E o cachorro ensina você a aceitar alguém entrar no seu espaço pessoal. Mas tem muita gente que parece não querer permitir isso, sair desse espaço, né?
Então, quer dizer, se eu botar alguém que me ensine a ser diferente, isso vai contra o que eu quero, talvez. Não, quem não quer e pronto, né? Mas acho que para as pessoas que têm algum tipo de ansiedade social, né? De dificuldade de interação com outras pessoas, tem várias terapias hoje em dia que são feitas com animais, né? Hoje você tem hospitais, né? No Brasil tem um hospital já, que hoje permite a entrada de animais de estimação. Isso é muito bacana. Para visitar o dono. É óbvio que acho que nenhum cara não vai levar um camelo para visitar. Talvez na Arábia você for um sheik, mas suas cabras, cães, gatos e pássaros. É bem legal, porque essa pessoa está lá e você traz um membro da família para visitar e tem uma coisa que vai além. Aquele cão não está preocupado, ele não entra nessa energia de ter algum problema. Ela está ali para brincar. Eu acho que isso ultrapassa qualquer capacidade de alguém virar e falar, olha, tá tudo bem. Aquele cão chega e tá tudo bem. É mais do que o simples cuidado, quer dizer, simples, não, mas é muito mais do que o simples cuidado médico. Né? Você ter o apoio emocional mesmo, o apoio moral. Eu já vi imagens muito bacanas aquele paciente que vai ter que passar um mês no hospital, que tá ali com o cachorro deitado aos pés da cama, né? Dando aquele apoio de que, olha, vai ficar tudo bem, e aquela sensação de familiaridade. É bem legal. E esse conceito é um conceito, uma coisa bem nova, que tem suas dificuldades, que às vezes esse cão tem que ir num horário, tem que ser um cão bem cuidado, vacinado e tal, esses cuidados básicos, mas eu acho que isso progressivamente vai espalhar e eu acho que tem um espaço legal. É assim como outras utilidades do cão dentro de terapias. Você falou de ansiedade, mas aquela pessoa sedentária também que tem um cão e acaba passeando com ela todo dia, você cria uma atividade física. Exato. Você tem cães que são os cães guias de cego, que é uma coisa super comum. Os cães que alertam para crise convulsiva, isso é uma coisa que também tem. Isso. São cães treinados especificamente para detectar quando o dono está prestes a ter uma crise convulsiva. Exatamente. Bem antes dele perceber. Muito bacana isso. Tem várias coisas. Viu, olha, vocês servem para muitas coisas. Muitas coisas. E até ganham festinha de volta depois, né? Gente, foi um prazer conversar aqui com o médico veterinário Alex Adeodato e o nosso segundo convidado especial, o Oli, filho aqui do nosso diretor, Sérgio Brandão, que fez super participação aqui com a gente, né, Oli? Muito obrigada, Alex, pela participação de vocês. Foi um prazer. Obrigada, Oli, você é muito comportado. E até a próxima.